Olá pessoal, voltamos a mais uma videoaula de ciências e aí essa semana nós iremos estudar, outro grupo dos animais vertebrados. Nós já estudamos mais detalhadamente sobre os répteis, os anfíbios, os peixes e hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre as aves. Aí aqui eu já estou com a minha tela do portal Clique Ideia aberta, né? E aí hoje o penúltimo grupo são as aves, nós iremos estudar. Lembrando que essas telas e esse material, pessoal, está disponível no portal Clique Ideia. Para vocês terem acesso a essas telas e essas informações, é só vocês entrarem no perfil de vocês e acessarem. Lá naquela tela que aparece no início, em Ciências e Vertebrados. Aqui fala que as primeiras aves surgiram na Terra há mais de 2 milhões de anos. Hoje existem mais de 8.500 espécies conhecidas que fazem parte desse grupo. Encontramos aves em ambientes tão diversos quanto as florestas tropicais e a Antártida, ou seja, elas estão em praticamente todos os ambientes terrestres e possuem as mais diversas características. Aqui nós temos a imagem do tucano, uma árvore, muito comum, símbolo do Brasil. Aqui nós temos o beija-flor com seu bico enorme. Lembrando que o beija-flor é uma ave interessante, por quê? Porque ele age como um jardineiro da floresta. Enquanto ele está de flor em flor, sugando néctar, observe que o bico do beija-flor é bem longo e tem esse formato para quê? Para ajudá-lo na hora de sugar o néctar que está lá nas flores. Nas penas do beija-flor, ele vai transportar grãos de pólen, de flor em flor, fazendo com que ajude na reprodução das plantas e que as árvores e a floresta elas possam crescer mais ainda. Aqui nós temos o pelicano, que vocês já devem ter visto em imagens, em filmes, na televisão, em jornais, revistas, que é uma ave marinha, se alimenta basicamente de peixes. Existem espécies muito pequenas, como por exemplo o beija-flor, que eu já falei antes, e outras bem grandes, como o avestruz. O avestruz é a maior ave do mundo, veja, ela não voa. Ela não consegue voar, porque devido a ser uma ave muito grande, o peso não faz com que ela consiga, sair do solo. Então, ela compensa essa sua incapacidade de voar na corrida, porque é uma ave muito veloz, uma ave típica também daqui do Brasil, do bioma do Cerrado, e ela é uma excelente corredora, a maior ave. E o beija-flor, ele é bem pequenininho, é a única ave que consegue voar com as suas asas tanto para frente como para trás, Então ele consegue bater suas asas muito rápido, de forma muito de uma rapidez muito impressionante, e o que faz com que ele se torne um animal bem peculiar, o beija-flor. E o que esses animais têm, o que esses animais tão diferentes têm em comum? Quando a gente fala de aves, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o que? Aves têm penas e têm bicos. Então, isso mesmo. As asas e as penas que recobrem o corpo das aves. As penas são muito importantes para a ave regular a temperatura de seu corpo e para o voo. Então, é a cobertura, a gente estudou anteriormente como é a cobertura do corpo dos animais. Nós vimos que as aves, elas possuem o corpo coberto de penas, mas elas não têm as penas cobrindo todo o seu corpo apenas por ser muito bonito, o que também faz com que torne a ave chamativa, chamar até atenção para atrair as fêmeas, mas também
tem essa função importante que é regular a temperatura do corpo, mantê-las aquecidas e ajudá-las na hora de voar. A maioria das aves consegue emitir gritos e cantos. O canto tem várias funções, como, por exemplo, marcar território, para encontrar um companheiro na época do acasalamento, para avisar as outras aves da chegada de um predador. Né? Então, é muito linda. As aves, cada espécie ela tem um canto particular. E o canto das aves vai servir para essas finalidades aí, que é encontrar um companheiro na época do acasalamento, para acasalar e gerar, produzir seus ovos e gerar filhotes, marcar território e avisar as outras aves quando aproxima-se um predador. Então, os sons emitidos pelas aves da mesma espécie são sempre muito parecidos e isso é usado por muitas pessoas para identificar os pássaros. As pessoas que estudam os pássaros, eles identificam cada espécie através do canto, porque cada uma delas vai possuir um canto diferente, né? O que vai tornar aquele pássaro, aquela ave, digamos, pertencente àquela espécie. Outra característica importante das aves é o seu esqueleto. Olha só. É muito interessante essa adaptação aqui das aves. Como são animais que voam, né? Os ossos são ocos, possuem vários furinhos e ficam cheios de ar. Com isso, as aves ficam leves o suficiente para voar. Então, como são animais que voam, elas precisam ser leves acima de tudo. Para facilitar o voo dessas aves, os ossos, eles são ocos e se enchem de ar. As aves se reproduzem por meio de ovos, né? Todos nós sabemos, a galinha põe ovos, o pato põe ovos, né? Então, todas as aves, são animais ovíparos, né? Que se reproduzem por meio de ovos. Tudo começa com a construção do ninho. Eles são feitos de diferentes materiais e de formatos diferentes, dependendo da espécie. Então, eles passam muito tempo levando galhos, levando folhas para construir seus ninhos para se reproduzirem. Depois que constroem os ninhos, a fêmea coloca os ovos e passa boa parte do seu tempo chocando esses ovos. Elas ficam em cima dos ovinhos para mantê-los aquecidos, até que o filhote, né, possa estar pronto para sair do ovo. Os filhotes nascem e ainda não conseguem voar e encontrar seu próprio alimento. Recebem o alimento trazido pela fêmea e, em algumas espécies, pelo macho também. Enquanto crescem, ganham penas e a visão se desenvolve. Interessante que, veja que essa imagem, os passarinhos eles estão todos com o bico aberto, esperando o alimento. Aqui tem a mãe, né? Ela sai para pegar alimento e aí enche o papo, né? O papo dela, que é onde o alimento vai ficar armazenado, volta para o ninho e regurgita, né? Ela coloca na boca de cada passarinho desse. Por quê? Porque eles não conseguem voar. Veja que aqui nós temos um filhote de ave e os olhos não estão desenvolvidos, eles não têm penas, nascem assim todos peladinhos. E até que eles possam se desenvolver e possam alçar o primeiro voo, eles ficam sob os cuidados da mãe, tanto de proteger como de levar alimentos. O bico é uma característica interessante desse grupo de animais. Estão adaptados ao tipo de alimento da ave, já que elas não possuem dentes. Existem bicos que são excelentes para, por exemplo, comer frutos e sementes, como é o caso dos papagaios e das araras. Outros ótimos para sugar o néctar das flores, como é o caso dos beija-flores, como eu já falei anteriormente. Os beija-flores eles têm esse formato de bico, por quê? Porque eles precisam sugar o néctar das plantas. Já os pica-paus, não sei se vocês, aquele do desenho, né? Ele tem aquele bico, por quê? Porque ele passa a maior parte do tempo batendo a cabeça contra o tronco em busca de pequenos animais, pequenos insetos, para poder se alimentar.
Já o pelicano possui esse bico nesse formato. Aqui os papagaios, eles têm esse bico assim, por quê? Porque eles quebram sementes. Eles fazem, eles quebram a semente, por isso que o bico tem esse formato. Para quê? Para ajudá-los a conseguir se alimentar. Bom, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida, podem me procurar. E a atividade de hoje vai estar disponível aqui no portal do Clique Ideia, daquele jeito. Aqui, ferramentas, exercício online, pode ser por aqui ou pode ser através do sininho, aqui a notificação. Aí já está aqui disponível a lista para vocês responderem, certo? Um abraço e até a próxima.